Na aula de hoje, nós veremos o que é um motor de combustão interna. Depois nós veremos um breve histórico dos motores e, por fim, nós veremos a constituição e os componentes dos motores. Desses componentes, nós vamos dividi-los em componentes fixos e componentes móveis. Um motor, ele nada mais é do que uma máquina destinada a converter qualquer forma de energia em energia mecânica. O motor de combustão, ele transforma energia térmica em energia mecânica. Existem outros tipos de motores, como os motores elétricos ou os motores hidráulicos, por exemplo. Como os tratores utilizam motores de combustão para o seu funcionamento, nós veremos esse tipo de motores aqui na disciplina. Bem, motores de combustão externa, ou também a gente pode abreviar como MCE, são motores em que a combustão ocorre fora do cilindro de trabalho. Um exemplo desse tipo de motor é o motor a vapor, como apresentado na figura. Nesses motores, o fluido de trabalho é o vapor de água sob alta pressão e alta temperatura. A expansão do vapor ela gera uma diminuição na temperatura e na energia interna, e essa energia interna perdida pela massa de gás é transformada em energia mecânica pela força exercida contra o pistão. Já nos motores de combustão interna, ou a gente pode abreviar também para MCI, a combustão ocorre no interior do cilindro de trabalho. Um exemplo desse tipo de motor é o motor a gasolina ou o motor a óleo diesel, como esquematizado na figura. Em Biot de Rochas, ele propôs os primórdios do motor a explosão. Então, ele patenteou os princípios de funcionamento dos motores de 4 tempos de combustão interna com êmbolos. O primeiro princípio diz que a relação superfície-volume do cilindro deve ser a menor possível. E o segundo diz que o processo de expansão deve ser o mais rápido possível. Então, esses dois princípios levam à redução de perda de calor para o meio. O terceiro princípio diz que o processo de expansão deve ser a máxima possível, ou seja, quanto maior o deslocamento do pistão, mais trabalho será realizado. E por último, que a pressão ela deve ser máxima no início da expansão, ou seja, dessa maneira, se a gente tiver mais pressão no início da expansão, maior trabalho será realizado. Então, todos os 4 princípios foram enunciados de forma a tentar buscar o máximo trabalho realizado pelo motor. Em 1876, Nicolaus Otto patenteou o motor de ciclo Otto, que é um motor de combustão interna com ignição por centelha. O motor de Otto era um motor de 4 tempos e funcionava com os princípios estabelecidos por Biot de Rochas, esses 4 princípios que a gente acabou de ver. Porém, nesses primeiros motores, o funcionamento ainda não era como os que a gente conhece hoje. Então, não havia uma compressão prévia do combustível e do ar. Apesar da patente que o Otto desenvolveu ter sido em 1876, ele só construiu o motor 2 anos mais tarde, em 1878. Então, tá aí uma figura de como era o motor patenteado e construído mais tarde por Otto. Em 1892, Rudolf Diesel patenteou o motor de ignição por compressão. Como podemos ver na figura aqui, o primeiro motor diesel ele foi lançado em 1893. No motor ciclo diesel, o combustível é injetado na câmara de combustão ao final da compressão do ar. Portanto, a ignição ela ocorre por compressão e a combustão se dá devido às condições combinadas de pressão e temperatura elevadas no interior do cilindro. Não há emissão de centelha, como ocorre no ciclo Otto. Bom, vamos ver agora então os componentes do motor. O motor ele é composto por partes fixas e partes móveis. As partes fixas formam a estrutura do motor. O cabeçote é a parte de cima do motor. O bloco
é a estrutura central e é a parte mais pesada do motor. E o cárter é a parte de baixo do motor. Das partes móveis principais, nós temos as válvulas e o eixo comando de válvulas, ambas posicionadas na parte de cima do motor, no cabeçote. Já a biela, o eixo virabrequim, ou também chamado de eixo de manivelas, o volante do motor e o pistão, juntamente com os anéis de segmento e o pino, estão posicionados no bloco do motor. Bem, vejamos agora cada um dos componentes. O cabeçote, parte fixa do motor, aloca as seguintes partes móveis. O eixo comando de válvulas, que é responsável pelo acionamento das válvulas de admissão e de escape. A válvula de admissão ela vai admitir ar mais combustível no ciclo Otto e somente ar no ciclo diesel. A válvula de exaustão ela libera os gases da combustão. Na parte externa ao cabeçote estão alocados os coletores de admissão. Vejam aqui na parte mais acima estão os coletores de admissão, por onde entra o ar no motor, e mais abaixo estão alocados os coletores de escape, por onde vai sair os gases após a combustão. O bloco do motor é a estrutura central, o corpo do motor. É onde ficam alojados os cilindros e os pistões, as galerias de arrefecimento, o eixo virabrequim, a biela e o volante do motor. Então, vejamos na figura, separadamente, as partes móveis que ficam alojadas no bloco do motor. Então, primeiro temos a biela, temos aí o pistão, o volante do motor e o eixo virabrequim. A biela, nós já vimos que é um elemento de transmissão de potência. Então, nos motores de combustão interna, ela é o componente de ligação entre o pistão e o eixo virabrequim. E, como nós já vimos, a sua função é transformar o movimento retilíneo e alternado do pistão em movimento rotativo do eixo virabrequim. Bem, nós veremos agora o eixo virabrequim, ou eixo de manivelas, ou também chamado de eixo motor. É nesse eixo que a gente fixa o apoio das bielas, também onde se fixa o volante do motor e a polia que faz a conexão com o sistema de transmissão com o eixo comando de válvulas. Então, vamos ver agora cada parte do eixo virabrequim. Primeiro, na extremidade esquerda, nós temos o apoio, onde se fixa aqui a polia. Já na extremidade oposta, nós temos o local onde a gente fixa o volante do motor. Já nesses locais do eixo, demarcados aqui em vermelho, a gente fixa as bielas. Então, esses locais são chamados de moentes. Observem que a parte central do eixo, a gente chama ela de munhão, são os munhões. E aqui é onde a gente fixa os mancais. Mancais são elementos de máquinas para fixação e apoio de um eixo, para que ele possa rotacionar. Entre as bielas e os moentes, existe um elemento chamado bronzina, para que ele funcione como um elemento de... É como se ele funcione como um mancal de deslizamento. Então, facilita a lubrificação dos elementos, facilita a manutenção, porque ele tem uma resistência menor do que o material do eixo virabrequim e do que a biela, então a sua troca é mais fácil, se ocorrer o desgaste devido ao atrito, ele é mais barato e mais fácil a troca do que trocar o eixo todo ou a biela, Então, são utilizados aqui bronzinas entre o eixo virabrequim e a biela, ok? Observem aqui também que no eixo virabrequim nós temos esses furos, que é justamente para passar o óleo lubrificante. Então, nós vamos ver como funciona, como é esse elemento bronzina. Então, aqui nós temos, representado uma bronzina, o casquilho, e aqui ela representada como que é colocada no eixo virabrequim
no moente. Então, ela vai posicionada entre o eixo e entre a biela, justamente para facilitar, né, a lubrificação entre esses elementos. Então, funciona como um mancal de deslizamento, uma bucha. Então, diminui o custo de manutenção. Caso esse elemento desgaste, a sua troca é mais fácil do que a troca do elemento eixo, né, que é muito mais caro, do que trocar somente esse elemento bronzina ou da biela. Então, ele funciona aí como a gente chama de elemento de sacrifício, às vezes, né? Porque o desgaste dele, se ocorrer, ele está sendo sacrificado ao invés de sacrificar, vamos dizer assim, o eixo todo ou a biela. Então, a gente tem essa bucha, né? Esse mancal, a gente pode chamar ele de um mancal de deslizamento, que é inserido entre o eixo virabrequim e entre a biela para auxiliar a lubrificação desses elementos. Então, é onde vai ser fixada a biela aqui, nesse moente. Então, eixo, casquilho ou bronzina e a biela. Bem, quanto ao volante do motor, a gente pode dizer que ele possui 3 funções no funcionamento do motor. Uma delas é auxiliar o motor no momento da partida, visto que ao dar a partida, o motor elétrico conecta momentaneamente ao volante e faz esse volante girar. Então, dessa maneira, o motor sai da inércia, dando início ao ciclo. Outra função do volante é transmitir a potência gerada no motor ao sistema de transmissão do veículo, né, a caixa de marchas, por meio de seu acoplamento à embreagem. E por último, né, outra função do volante é permitir que o motor se mantenha em rotação equilibrada, devido à sua elevada massa, né? Então ele tem uma elevada inércia. Então o volante ele consegue compensar momentos em que o motor ele está apenas consumindo energia, pois a gente sabe, né, que o motor ele gera potência somente em um tempo, somente no terceiro tempo. Nos outros tempos ele vai consumir energia. Então a gente tem muitos picos de energia. Nós veremos isso aí nas aulas posteriores, né, que o motor ele gera potência somente no terceiro ciclo. Aliás, desculpe, no terceiro tempo. Então, o motor de 4 tempos, ele realiza trabalho no terceiro tempo, nos outros tempos ele consome. Então, tem muitos picos, né, de energia. Então, o volante ele consegue equilibrar essa variação de energia devido à sua elevada massa, né? Então, nos intervalos de explosões, a gente consegue ter uma rotação mais equilibrada nessa transferência aí de energia, né, a transmissão de potência mais equilibrada. Vejamos então agora como que funciona, né, brevemente essa conexão do motor elétrico ao volante. Então é por meio aí de quando a gente aciona a chave no sistema de ignição do veículo, esse motor elétrico ele vai conectar ao volante. Bom, então percebam aqui, né, que nós temos um motor elétrico. Então, é por meio dessa engrenagem aqui, quando a gente aciona, né, vira a chave lá na ignição do trator, essa engrenagem ela vem para frente e se conecta à engrenagem que tem em volta toda, né, no perímetro do volante. Então, quando ela conecta no volante, ela dá início, né, ao giro do volante. Então, é assim que dá início a partida do motor. O pistão, ou também chamado de êmbolo, é o componente do motor que fica no interior dos cilindros. Esse componente receberá diretamente a força da combustão, portanto, deve ter elevada resistência mecânica e térmica, ou seja, deve ser resistente ao calor. O pistão ele possui ranhuras em sua lateral, né, em todo o seu perímetro, na parte superior, para a fixação dos anéis de segmento. Esses anéis possuem a função de vedação, então o anel superior tem a função de vedação e os anéis inferiores têm a função de lubrificação. E por último, o cárter, que é um componente fixo do motor, ele fecha o motor na parte inferior, então ele está abaixo do bloco.
O cárter é também o depósito de óleo do motor. Como o óleo, ao circular pelo motor, ele retorna ao cárter, então ele tem um fluxo, né, pelo motor, ele vai circular pelas galerias e vai retornar ao cárter devido ao bombeamento, né, tem uma bomba que faz esse fluxo. Se houver tempo de repouso do óleo no reservatório, haverá tempo para que o óleo resfrie antes de retornar a circular pelo motor. Então, ele, além de ser o reservatório, ele pode ser resfriado ali devido ao tempo de repouso. Não há um mecanismo para resfriá-lo, mas se houver tempo de repouso, esse óleo vai resfriar. Então, com isso, nós finalizamos a primeira parte do estudo dos motores e, caso haja alguma dúvida, entre em contato por e-mail e nós continuaremos nosso estudo na próxima aula. Bons estudos e até lá!